Olá, pessoal. Então, a minha pergunta da última aula, do último vídeo, na verdade, ela tem a ver com isso aqui, né? Materiais mono e policristalinos. Essa é a resposta daquilo que eu questionei, né? Por que macroscopicamente o material tem características isotrópicas, enquanto que, se a gente pensar em termos de estrutura cristalina, ele teria só características anisotrópicas, né? E isso é uma coisa bem importante porque a gente está saindo de uma escala de trabalhar com alguns átomos agora, algumas centenas de átomos na hora da formação de um cristal, para entrar numa escala quase que microscópica, né? Então, quase que microestrutural aqui, né? Então, a gente está pulando uma ordem de grandeza já dentro da disciplina aqui. Bom, o que é um monocristal, né? Um monocristal é quando os átomos se organizam de maneira repetida ao longo de uma determinada extensão, sem nenhuma interrupção, onde todas as células unitárias elas estão ligadas na mesma maneira e na mesma orientação, né? Existem monocristais na natureza, sim, existem peças comerciais que são monocristais, sim, só que a grande maioria dos materiais comerciais, eles não são monocristais. A grande maioria dos materiais comerciais, eles são policristalinos, eles têm mais de um cristal em sua microestrutura. Então, um material policristalino, ele é um conjunto de vários cristais ou grãos. Cristal e grão na área de materiais é a mesma coisa, eles são sinônimos, né? A gente usa o termo cristal é quando tem uma célula unitária que ela cresce igual em todo a sua extensão, né? Então, cada cristal tem essa célula unitária que vai crescer naquela mesma direção em todo o sólido, né? E como é que acontece a formação de material que é policristalino, né? Então, policristalino é quando tu começa a formar vários cristais, clusters ou núcleos em várias posições dentro do material sólido, né, durante o processo de solidificação, sendo que às vezes é a mesma estrutura cristalina, na maior parte dos casos é a mesma estrutura cristalina, só que a orientação desses cristais no espaço acaba sendo diferente de grão para grão ou de cristal para cristal, né? Então a gente acaba tendo uma microestrutura formada por vários cristais em orientações espaciais um pouco diferentes. Então os pequenos grãos crescem pela adição de outros átomos à estrutura oriundos de um líquido vizinho. Na medida que o processo de solidificação se aproxima do fim, as extremidades dos grãos adjacentes, um vizinhos do outro, acabam interferindo contra as outras. A orientação cristalográfica varia de grão para grão, desalinhamento a gente chama de contorno de grão. Eu tentei fazer um esqueminha aqui para facilitar essa visualização. Então imagina que vocês têm um aço a alta temperatura, então o aço está lá numa temperatura suficiente que ultrapassa a temperatura de fusão. Ele está líquido, 100% líquido. À medida que vocês começam o processo de resfriamento, ele vai começar a chegar próximo da temperatura de solidificação. Quando começar o processo de solidificação, ele não vai solidificar por completo inteiro em todas as regiões ao mesmo tempo. Ele vai começar a formar determinados cristais, alguns pontos de solidificação. E esses cristais, o que acontece? Um átomo vai lá e liga com outro átomo em um determinado ponto. Então ele começa um processo de solidificação. De repente vem outro átomo e se junta a esse cristal. Aqui vai lá outro átomo e se junta a um cristal, ao mesmo cristal. Outro átomo vai e se junta a outro cristal. Outro átomo vai e se junta àquele cristal. Eles vão formando aquela estrutura cristalina deles. Aí, em outro local do mesmo sólido, começa um processo de solidificação também, né? Então começa a acontecer essa formação de cristais em outro local do sólido, né? Eventualmente, a gente tem exatamente a mesma estrutura cristalina, só que vê que a orientação dos grãos no espaço é um pouco diferente, né? Então aqui vocês têm a orientação nessa inclinação, enquanto aqui a gente tem outra inclinação. De repente, esse cristal vai crescendo um outro cristal com a mesma estrutura cristalina, só que outra orientação. Aqui vai crescendo outro, vai crescendo outro. Então o material vai se solidificando em forma de vários cristais, né? E nessa interface entre os cristais, deixa eu tentar desenhar isso aqui, a gente tem uma interface aqui, né? Que mostra onde que a gente está com o cristal em relação a outro.
a gente chama isso de contorno de grão. E o que acontece? Por que o material acaba tendo características isotrópicas e não anisotrópicas? Porque se a gente for observar esse grão, esse cristal unicamente, ele tem regiões que vocês têm uma direção com empacotamento de átomos diferente de outras regiões. Certo? Então esse grão aqui, ele tem características anisotrópicas. Esse grão aqui, ele tem características anisotrópicas. Esse grão aqui, ele tem características anisotrópicas. Mas quando a gente olhar um cristal, um material policristalino, que é composto de bilhões, trilhões, sei lá, muitos grãos, o que vai acontecer? As propriedades macro do material vão ser uma média das propriedades de cada um desses grãos. Então a direção 110 em relação à direção 111, por exemplo, nesse grão aqui, pode estar apontado para cá. Só que a direção 110 nesse outro grão aqui, ela está apontada para outra região. E essa aqui vai estar para outra região. Então o que acontece? O material macroscopicamente é uma somatória dos vetores de vários e vários grãos. Agora, se a gente analisar um grão isoladamente, um monocristal, ele realmente tem características anisotrópicas. Porém, o material macroscopicamente acaba tendo características isotrópicas, né? Isso é um ponto que faz com que o material, em termos de macroscópicos, né, se eu pegar um aço e puxar de um lado e puxar de outro, ele vai ter características semelhantes porque ele é uma somatória de vários grãos que estão lá presentes. Agora, se o material fosse monocristalino, aí sim eu teria essa diferença acentuada que se eu puxasse de um lado em relação ao outro. Tem outro esqueminha aqui que mostra isso, né? Então a formação dos grãos dentro do material. Então de um material líquido, né? Esses quadradinhos aqui, eles indicam como se fossem reticulados cúbicos bidimensionais aqui se formando, sendo que cada um desses cantos aqui são os vértices que teriam os átomos. Então há uma orientação dos átomos aqui, 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 aqui. À medida que vai resfriando, o material vai se solidificando, esses grãos vão crescendo e vão batendo um grão no outro, né? Um cristal no outro. Aí depois a gente forma uma interface entre um cristal que a gente chama de contorno de grão. Isso é considerado um defeito dentro do material, mas esse defeito é importantíssimo para comandar alguns tipos de propriedades que depois a gente vai falar sobre elas, né? Então ele interfere fortemente nas propriedades. Aí eu vou puxar o último slide do último vídeo, que comenta sobre isso, né? Então, para muitos materiais, as orientações cristalográficas são totalmente aleatórias. Uma amostra formada por vários grãos, a gente chama ela de policristalina, apresenta um comportamento isotrópico. O valor de uma dada propriedade é a média dos valores direcionais de vários e vários grãos. Existem também alguns casos que a gente consegue fazer o que a gente chama de textura ou texturização. É quando a gente, durante o processo de fabricação, a gente alinha os átomos, alinha os grãos, os cristais, em uma determinada direção para formar de maneira preferencial mais planos ou direções 110 ou 100, dependendo daquela propriedade que a gente está buscando. Aí a gente vai lá, faz um DRX, vê o tamanho do pico, vê se realmente aumentou a quantidade de planos 100 no material para alcançar determinado desempenho da peça. Então, a gente faz uma modificação estrutural, forçando uma formação de um determinado plano que vai trazer uma propriedade para alcançar um determinado desempenho. Então, um exemplo daqui, propriedades magnéticas das ligas de ferro, usadas em núcleos de transformadores. Os grãos se magnetizam em uma direção do tipo 100 mais facilmente que a outra. Então, utiliza-se essa texturização para formar mais esse tipo de direção, aqui, esse tipo de plano. Então, utilizando-se um material desse tipo, sob a forma de lâminas colocadas nessa direção, tem-se uma redução das perdas de energia por correntes parasitas aí no núcleo de um transformador, né? Então, por isso que é importante, né? E é importante a gente notar que a gente agora está pulando numa escala de grandeza, né? A gente não está falando mais de um material que é um conjunto de átomos, uma célula unitária assim, mas sim já uma microestrutura de um material. E se a gente for olhar o slide-chave lá da nossa aula, né, a gente está olhando esse tipo de situação aqui, ó. Cada um desses bloquinhos aqui é um grão dentro do material. Isso aqui é uma imagem já de um microscópio óptico, a gente já consegue ver
esses grãos dentro do material, os contornos de grão aqui a gente consegue ver também. Tudo bem?